Bom dia a todos. Meu nome é Elaine Carlos, eu sou sócia da Exímios Investimentos. Estamos iniciando a nossa primeira live com a presença do Renato Folino, que é o Head de Wealth Planning da XP Private. E também participam comigo hoje nesse bate-papo os sócios Jaqueline Viana e Maurício Werneck. Jaque, por favor, é com você. Você está no mudo, Jaque. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline Viana, sou sócia da Exímios Investimentos e temos como propósito prestar assessoria de excelência, cuidar do presente e do futuro das famílias e seus herdeiros, auxiliar no processo de investimentos alinhado com as necessidades particulares de cada um e trazer soluções assertivas locais e internacionais. Bom dia a todos. Sou Maurício Werneck, sócio da Exímios Investimentos também. Nosso objetivo hoje aqui é trazer um conteúdo com bastante informação, bastante qualidade. Para isso a gente trouxe um especialista no assunto. O tema do nosso encontro hoje é planejamento patrimonial, com foco nos temas que estão sendo discutidos atualmente no Congresso e que envolvem impostos. E a gente vai ter a oportunidade de entender melhor o quanto isso pode impactar o nosso planejamento financeiro e os mais variados produtos de investimento. Tá? Para que a gente possa interagir ao longo dessa nossa live, vocês têm a opção de chat aí no Zoom de vocês. Vocês podem encaminhar perguntas ao longo da nossa conversa. Não precisam deixar para o final, a gente vai fazendo as perguntas ao longo do nosso bate-papo aqui com o Renato Folino. Tá bom? Conosco também estão hoje os demais sócios da Exímios, que estão com o vídeo aberto aqui somente, que é o João Bosco, o Antônio Lopes, o Vinícius, estão todos aqui à disposição. Rodrigo Leite. O Rodrigo Leite, desculpa. Tá bom? Folino, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que sua longa experiência em Wealth Planning trará muitas informações importantes para os nossos clientes. Eu peço, por favor, que você se apresente e nos conte, por favor, o que está acontecendo nesse momento no Congresso em relação aos impostos e aos impactos que eles trazem aos nossos investimentos. Por favor, a palavra é com você. Obrigada. Obrigado, Elaine. Obrigado, Jaque. Obrigado, Maurício, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ajudando a esclarecer pontos tão importantes aí relacionados ao dia a dia da gestão de patrimônio. Eu acho que isso influencia diretamente no dia a dia dos nossos clientes e, portanto, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa, né? Bom, eu estou no mercado financeiro já há muito tempo, passei pelo Unibanco, depois passei pelo Itaú, passei pelo UBS também e agora estou na XP faz 3 anos, justamente cuidando dessa parte de Wealth Planning, né, de planejamento patrimonial dentro do Private da XP. Rapidamente, o que é essa história de planejamento patrimonial? É basicamente você entender que o conceito de riqueza ele não se resume à questão do dinheiro, né? Dinheiro é um pedaço da história, importante sem dúvida nenhuma, mas é só um pedaço. Você precisa olhar outras coisas que orbitam em torno desse patrimônio para muitas vezes não colocar em risco um patrimônio adquirido ao longo de algumas gerações. Então, o nosso papel lá enquanto Wealth Planners é justamente poder entender as necessidades do cliente, olhar a estrutura familiar, olhar a estrutura patrimonial, mostrar caminhos, alternativas para que você possa organizar esse patrimônio buscando sempre a perpetuação e a preservação desse patrimônio no longo prazo. A gente fala muito de planejamento sucessório, de planejamento tributário, de proteção patrimonial, são temas recorrentes que a gente está sempre conversando com os clientes. E sem dúvida nenhuma, a análise do ambiente regulatório também faz parte do nosso dia a dia, porque a gente precisa entender como é que a legislação interfere, para o bem ou para o mal, no dia a dia da gestão de patrimônio aqui no Brasil. Então, o tema hoje é basicamente falar um pouco do que tem acontecido no Congresso em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho aqui dos temas que estão sendo discutidos lá e que efetivamente podem interferir nesse dia a dia. E aí a gente vai conversando um pouquinho e a ideia é justamente fazer perguntas aqui, fazer mais um bate-papo, muito mais do que uma apresentação, para ficar uma coisa mais interativa. Eu acho que fica legal. Eu acho que hoje tem 3 grandes assuntos que dizem respeito diretamente ao dia a dia da gestão de patrimônio, que interferem na vida dos nossos clientes, que a gente vem acompanhando no Congresso, tá bom? Eu acho que o primeiro, é o que todo mundo provavelmente tem ouvido mais falar, é a possibilidade da gente tributar no Brasil o que eles estão chamando de, o que a gente chama de grandes fortunas, né? Então, o imposto de grandes fortunas é um imposto que já está previsto na nossa Constituição, ou seja, ele existe desde 1988 no Brasil, há
32 anos, mas ele nunca conseguiu ser aplicado porque ele nunca foi regulamentado como manda a legislação, né? Esse assunto sempre... Já tem uma definição, o que é considerado grandes fortunas para esse imposto? Eu acho que a gente tem um ambiente ali no Congresso, existem diversos projetos olhando esse tema. A gente tem, só na Câmara dos Deputados, mais de 20 projetos em relação a isso, e no Senado Federal, outra meia dúzia de projetos. Então, é bastante coisa. Eu acho que uma das grandes incógnitas é exatamente essa, você conseguir definir o que é grande fortuna. Ali você tem projetos que definem grande fortuna como patrimônio acima de R$1 milhão, você tem projetos que definem grande fortuna acima de R$50 milhões. Então, depende, é muito disparo isso. Então, a gente vai precisar convergir para alguma coisa, né? Tem um projeto ali que eu acho que talvez esteja um pouco mais na frente nessas discussões, que é um projeto do senador Plínio Valério, que define como, ele é do PSDB, eu não vou lembrar se é do Amazonas ou do Amapá, que define grande fortuna como um patrimônio acima de R$22 milhões e 800 mil. Na realidade, é mais ou menos isso, porque a tabela dele ali é indexada. São 12 mil vezes o valor do limite de isenção do imposto de renda pessoa física no Brasil, que hoje é mais ou menos R$ 1.900 por mês. Então, isso está mais ou menos 22 milhões e 800 mil. E a partir daí ele cria 3 alíquotas, né? Ele cria uma alíquota de 0,5% para o patrimônio entre esses 22.800 até mais ou menos 45 milhões. A partir de 45 milhões até mais ou menos 140, 150 milhões, 0,75%, e acima desse valor 1%. Tá? Então, essa é a primeira coisa que está nesse projeto. A outra questão é que ele define como grande, qual é a base de informação, a base de cálculo para você buscar os valores que serão tributados, né? Ele define que é o patrimônio líquido do contribuinte. E o que é patrimônio líquido? Segundo o projeto de lei, são todos os seus bens e direitos, menos as suas obrigações. Então, a base da informação é provavelmente a nossa declaração do imposto de renda, que é onde está declarado lá todos os nossos bens e direitos, menos as nossas obrigações, que são as nossas dívidas, né? Além disso, você pode deduzir dessa base de cálculo o imóvel de residência até um limite de 20% do valor total do valor total do patrimônio. Você pode deduzir também patrimônio que você eventualmente use na sua atividade profissional até o limite de 10% do patrimônio. E você pode deduzir também impostos que eventualmente você tenha recolhido em função de manutenção e de transmissão desse patrimônio ao longo do tempo, como IPVA, IPTU, ITBI, TCMD, você consegue deduzir. Na realidade, como eu falei aqui, a base da informação deve ser a nossa declaração do imposto de renda, mas não necessariamente a base de cálculo do imposto serão os valores que constam no nosso imposto de renda. Por que isso? Porque esse projeto de lei também já determina algumas regras ali em relação a que valores que a gente vai usar para calcular o imposto. Por exemplo, se você tiver participação numa empresa de capital fechado, esse projeto determina que o valor base deve ser o patrimônio líquido desta empresa, né? E não o capital social, que é aquilo que a gente declara no imposto de renda. Então, provavelmente, esse valor é maior. Esse valor deve ser certamente maior do que o valor do imposto de renda. Outra coisa é relacionada aos imóveis. Ele diz que a base de cálculo, a base do valor dos imóveis deve ser a base de cálculo do IPTU ou do ITBI, que também é diferente do valor que a gente declara no imposto de renda, que normalmente é o custo de aquisição dos imóveis. Então, a gente vai ter que acompanhar um pouquinho mais para entender como é que isso vai avançar. Renato, desculpe. Pois não, Elaine. Até sobre esse ponto, eu acho que na parte dos investimentos, há diversos investimentos, por exemplo, até sobre o ponto das ações, né, que elas são declaradas a custo, e nós temos diversos clientes que carregam muitas ações a um custo muito baixo no patrimônio, né, e isso pode trazer uma grande dúvida também, porque a diferença é muito grande em relação ao custo de aquisição e ao custo de mercado, né? E ao valor, ao valor de mercado. E isso pode começar a gerar muita polêmica também, sem né? dúvida, sem dúvida. Muito provavelmente, a base de cálculo para a ação de empresa de capital aberto deve ser valor de mercado, tá? Não deve ser o valor de custo de aquisição. Então, isso também vai gerar muita discussão, até porque se você tem um patrimônio muito grande em ações, pode ser que um dia você tenha um ano você tenha muito dinheiro, no outro ano você tenha menos dinheiro. Exato, as variações, você vai pagar, né? Varia muito. Um ano você vai pagar mais imposto, outro você vai pagar menos imposto. Então, vai depender. Mas, de novo, gente, isso é um projeto de lei ainda, né? Isso eu queria ressaltar. Nada de, por enquanto, neste momento, está tudo meio parado no Congresso, em função desse momento de pandemia que a gente está vivendo. E, na realidade, o Congresso trabalha hoje em regime de urgência, regime de contingência. Eles estão escolhendo, semana a semana, quais são os projetos que vão ser votados naquela semana. E, por enquanto, todos esses projetos que tratam de aumento de imposto, eles estão parados. Eles não foram para a pauta de discussão no plenário.
Eles ainda estão no âmbito das comissões, muitas vezes, ou esperando pauta para ir para discutir isso mais intensamente no plenário, tá bom? Só para complementar essa questão do grandes fortunas, esse projeto também determina que o contribuinte desse imposto deverá ser toda pessoa física residente no Brasil, em relação ao seu patrimônio global. Ou seja, já é aquele patrimônio que eu declaro no meu imposto de renda. Ou seja, eu tenho que declarar também todo o meu patrimônio, mesmo que esteja fora do Brasil. Ele também determina que a pessoa física não residente no Brasil deverá pagar este imposto em relação ao seu patrimônio que exista no Brasil. Tá? Então, uma das coisas que a gente discute muitas vezes, já em alguns outros fóruns aqui, então, uma das alternativas é eu vou embora do Brasil, porque senão eu vou pagar o imposto. Não adianta só ir embora do Brasil, você tem que ir embora do Brasil e levar todo o seu patrimônio embora. Se você for embora do Brasil e deixar patrimônio para trás, você vai pagar o imposto do mesmo jeito. Tá? Muitos outros países também têm esse imposto, né? Então você vai fugir do Brasil para não pagar e você talvez tenha essa questão num outro país também, né? Pois é, isso é uma coisa interessante também. Na realidade, essa quantidade de países que tem esse tipo de imposto tem diminuído muito nos últimos anos, justamente porque esse é o ponto principal. Esse é um imposto muito controverso, né, muito polêmico, porque muitos países perceberam que você gasta mais dinheiro para cobrar e controlar a cobrança desse imposto do que o próprio imposto em si que você arrecada. Então, não faz muito sentido. Então, esse é um dos pontos. Por isso que eu acho que não é um assunto fácil da gente passar no Congresso, ainda que a gente esteja num momento que a gente precisa arrecadar para poder fazer frente a essas despesas que foram criadas para poder diminuir o efeito da pandemia na economia do Brasil. É um assunto difícil, não é um assunto fácil de tramitação. Se a gente conversar sobre esse assunto o ano passado, no final do ano passado, eu ia falar para vocês que esquece, esse imposto não passava no Brasil nunca. Hoje eu não acho que é impossível, mas eu acho que a chance ainda continua sendo muito pequena, tá bom? O que eu gosto de dizer é que, apesar de ser difícil, nunca foi tão propício o ambiente para que você consiga aprovar esse tipo de imposto no Brasil nos últimos 32 anos. Então, o momento é agora, se você quiser brigar por isso. Agora, precisa ver como é que isso vai ser discutido ali no Parlamento, no Congresso, de maneira que você vai conseguir avançar ou não. O próprio governo federal, ele é muito contra esse tipo de coisa, né? O ministro Paulo Guedes já deixou claro de que ele não vai apoiar nenhum tipo de aumento de imposto per si. Aumentar imposto para aumentar imposto, ele falou que de jeito nenhum isso não faz o menor sentido. Então, a gente não sabe se isso vai ser... a gente vai empurrar com a barriga esse assunto até que a gente possa discutir tudo isso dentro de uma reforma tributária mais ampla, que é o que ele propõe. Ele diz isso, olha, não dá, a gente precisa entender o que o aumento de imposto vai significar na economia e na sociedade brasileira. Não é assim, aumenta imposto. Não dá para a gente pensar nisso dessa maneira. Então, vamos ver. Não sei até que ponto o governo tem força no Congresso para barrar esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente vai ter que acompanhar um pouquinho. Mas o que tem acontecido neste momento, exatamente, é que esses projetos estão todos parados. Eles não têm avançado justamente porque as pautas estão sendo definidas em função da urgência e projetos relacionados diretamente à questão da pandemia, e da estrutura para a gente poder atender as pessoas contaminadas e toda a base da saúde brasileira. Perfeito. Polina, Renato, pode você falar. vai ler a pergunta, Jaque? Por favor, segue, Jaque, por favor. Chegou uma pergunta aqui, acho bastante relevante, se a doação do patrimônio para alguns herdeiros pode mitigar a incidência do imposto de grandes fortunas, ou pode. Se isso seria questionado com planejamento abusivo. Não, até porque você pode doar patrimônio para filhos a hora que você quiser. Então, não tem problema nenhum. Eu só acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque assim, a gente imagina que aí a gente vai ter que olhar outras coisas relacionadas também à questão de sucessão, né? Como é que é a regra de sucessão no Brasil. Só para fazer um parênteses aqui, a gente tem uma condição interessante hoje, que é o fato de que o cônjuge ele é herdeiro necessário, ou seja, o cônjuge herda patrimônio no falecimento, na sucessão, né, do outro cônjuge, independente do regime de casamento. Na verdade, só 2 regimes de casamento que você não herda. Na comunhão universal, porque você já é meieiro, você não tem herança, você já divide meio a meio, porque aquela onde tudo é de todo mundo, tudo é dos dois, né? E na separação obrigatória de bens, que é aquela que você casa com mais de 70 anos e que a lei obriga que você case no regime da separação de bens. Então, nesse caso, o cônjuge também não é herdeiro necessário. Agora, nas outras regimes, inclusive na separação convencional de bens, o cônjuge é herdeiro necessário. Então, vamos imaginar uma situação de você
Para escapar do grandes fortunas, eu vou começar a diluir o patrimônio pela família inteira. Eu vou doar para todos os filhos, assim ninguém atinge aqui o limite dos 22.800.000, se esse projeto for o projeto que for para frente, e, portanto, todo mundo escapou. Ok. De repente, você está doando para um filho que é muito novo ainda, que a vida nem começou, você não sabe como é que essa criança vai evoluir ao longo do tempo, com quem vai se relacionar, com quem vai casar, e aí pode acontecer lá na frente do teu patrimônio cair na mão de pessoas que absolutamente você não quer, tá bom? Mas aí eu posso doar e a hora que, se não passar esse negócio do futuro, eu pego de volta. Ok, então vamos fazer uma conta. Para doar, se for São Paulo, 4% de imposto. Para pegar de volta, mais 4% de imposto. São 8%. Eu estou falando de um grande fortuna de 0,5%. Não sei se vale a pena você gastar 8% para ir e voltar e não pagar 0,5% de imposto. Ou 0,75%, 1% que seja. Entendeu? Então, assim, é muito menos o imposto do que isso. Então, é possível sim. Tá? Eu acho que é uma alternativa você diluir o patrimônio pela família, mas precisa entender que outros riscos que eu vou estar correndo a hora que eu fizer isso. Então, precisa ser analisado com muito calma, muita tranquilidade. Cada família tem sua situação particular e aí você precisa entender se na sua família cabe esse tipo de movimento ou se você não vai estar dando um tiro no pé, porque efetivamente você pode estar gastando muito mais dinheiro do que simplesmente pagar o imposto. Folino, chegou uma pergunta referente ao mercado e o valor das ações. Se tem definido qual é a data base para precificar essas ações? Então, no projeto de lei, na realidade não, mas o que ele diz é que o patrimônio vai ser sempre, a data base do cálculo para qualquer valor, não só para as ações, vai ser 31/12 do ano anterior. Essa é a regra neste projeto de lei, tá bom? Para todo e qualquer patrimônio que seja base de cálculo desse imposto. Então, as ações também imagino que seja assim. E sociedade de empresa vai ter atualização do valor que está declarado? Patrimônio líquido, foi o que eu falei para vocês aqui. Tá. Na verdade, é o patrimônio líquido da empresa. Então, o balanço da empresa do ano anterior vai ser a base para o cálculo desse imposto. Então, qual vai ser o PL da empresa do exercício encerrado em 31/12 do ano anterior? Vai ser X. Essa é a base de cálculo do imposto. Ok, obrigada. De novo, gente, pelo que está nesse projeto de lei. Isso absolutamente não é escrito em pedra, muito pelo contrário, não sabemos o que vai passar, de que maneira vai passar e nem quando vai passar. Tudo isso pode ser mudado ao longo dessas discussões e se essas discussões avançarem ainda. O que a gente está colocando aqui para vocês é só o que existe hoje ali no Congresso e que a gente só precisa prestar um pouco de atenção, tá? Também é uma coisa que sempre me perguntam, o que eu posso fazer nesse momento com relação a grandes fortunas? Sendo sincero, nada. Na realidade é isso, é esperar um pouquinho mais. Também não é esperar dormindo, né? É esperar atento, esperar para ver o que vai acontecer, para que a gente possa depois, ali na frente, tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mas tem tempo, a gente vai conseguir fazer isso, não se preocupe. Perfeito. E, Renato, o que seriam mais outros impostos que estão tramitando no Congresso? Legal, Elaine. Eu acho que outro assunto interessante, aí esse eu já acho que é um pouco mais fácil da gente de evoluir no Congresso, porque é um assunto um pouco mais tranquilo, entre aspas, é a tributação de lucros e dividendos, né? Também está sendo discutido ali. Esse, inclusive, é um assunto que faz parte da cartilha do governo. O Paulo Guedes sempre defendeu isso. Ele preferia tributar a pessoa física do que tributar a pessoa jurídica. Então, esse é o foco dele. Eu vou tributar a pessoa física porque eu quero desonerar a pessoa jurídica, a empresa, para que ela possa gerar mais empregos, investir mais e fazer a roda girar de uma maneira um pouco mais efetiva, né, ou eficaz. Então, nesse sentido sim. Agora, você pega ali projetos de lei no Congresso falando disso, que simplesmente cria uma alíquota para o dividendo, 15%, pronto, acabou. Você não está mexendo na sua matriz tributária, eu acho que isso é mais difícil de passar. Agora, você tem um projeto interessante ali do senador Otto Alencar, que entende essa questão da redistribuição tributária, que talvez esse seja o grande catalisador desse assunto ali no Congresso. Ele cria, primeiro, uma tabelinha progressiva de tributação dos dividendos. A gente sabe que imposto novo no Brasil, então isso serve também para o imposto de grandes fortunas, eu não consigo aprovar um imposto hoje para cobrar no mesmo ano, né? Eu só consigo aprovar um imposto num ano para cobrar no ano seguinte, tá? Então, essa tabelinha do senador Otto Alencar relacionada à tributação de dividendos começa a valer em 2021 e a partir de 3% de tributação, crescendo 3 pontos percentuais a cada ano. Então, 2021 seria 3%, 2022 6%, 2023 9%, 2024 12%, 2025 15% e a partir daí 15%. Só que o que ele faz? Ele mexe também na tributação das empresas. A gente sabe que o imposto de renda PJ no Brasil, se a gente somar as duas alíquotas, é 25%. Tá? Por que são duas alíquotas? Porque você tem uma alíquota ordinária que é 15% e você tem uma alíquota adicional que é 10% para a parcela do faturamento das empresas que excedem R$240 mil por ano. Mas a gente simplifica essa análise dizendo que é 25%. Mas ele cria também duas tabelinhas ali no projeto de lei dele.
Da mesma maneira que ele faz uma tabela progressiva da tributação de dividendos, ele faz duas tabelas decrescentes em relação às alíquotas da tributação das empresas. Tá? De maneira que, se você somar ano a ano, 21, 22, 23, 24, 25, a alíquota de tributação dos dividendos e da empresa nunca vai ser maior que os 25% que já é hoje. Então, ele faz uma redistribuição dessa tributação entre a PJ e a PF para ficar na alíquota que a gente já tem hoje de 25%. Você não está criando, você não está aumentando a carga tributária, né? Você está só redistribuindo essa tributação. Se a gente imaginar, principalmente nesse ambiente dos nossos clientes aqui, que muitas famílias se suportam em distribuição de dividendos de empresas familiares ou de empresas patrimoniais, quem paga o imposto da PJ e da PF é a mesma pessoa. Então, é o bolso direito e o bolso esquerdo. E, nesse sentido, você vai continuar pagando a mesma carga tributária. Você não teria um aumento da carga tributária. Na verdade, sendo sincero, só 2025 que essa alíquota sobe um pouco, chega perto de 26, tá? Mas também não é nada mais do que isso. Então, é só para entender um pouquinho. Mas, de novo, é um assunto que está parado, do mesmo jeito, estacionado ali. Parece caminhão em São Paulo esperando acabar o rodízio para entrar em São Paulo. Está todo mundo esperando ali para ver se sobra uma brecha nas pautas para que a gente possa olhar esses projetos e votar. Na realidade, quem define pauta no Congresso são os presidentes das casas, né? É o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e isso tem que passar pela mão deles. Então, a gente não sabe até que ponto que existe vontade política para que esses projetos avancem, né? O que é importante dizer e interessante, mas que está em linha com tudo isso que a gente falou aqui, é que todos esses projetos que nós estamos falando aqui, seja de grandes fortunas, seja de dividendos, nenhum deles foi apresentado pelo Executivo. São todos de iniciativa do Legislativo. Tá? Então, a gente precisa acompanhar para ver até que ponto o governo vai patrocinar essas discussões ou não. Eu imagino que não, porque o Paulo Guedes já falou que é contra esse tipo de coisa. E aí a gente vai precisar ver como é que isso vai evoluir. Certo. O Renato, tem uma questão que é um tema que é bastante sensível a praticamente todos os nossos clientes, que é a questão do produto previdência privada. A gente sabe que existe uma discussão, já no passado já tivemos algumas mudanças na questão da incidência do ITCMD, ainda que isso seja uma definição a nível estadual e não federal, mas tem alguma coisa hoje sendo discutida nesse âmbito que envolva alterações no ITCMD, na transmissão, na sucessão patrimonial via produto de previdência? Bom ponto, Maurício. Realmente esse é um assunto bastante discutido nos últimos anos. A gente tem como você mesmo falou, o ITCMD ele é um imposto estadual, né? Na verdade, ele foi criado por uma lei federal, né, para criar imposto, que criou o imposto, mas que pela nossa Constituição, a competência para fazer a gestão desse imposto é do Estado. Então, os estados têm aí soberania para definir como é que eles querem cobrar, qual é a alíquota, respeitando sempre a alíquota máxima da lei federal, que é 8%. Alguns estados, principalmente os principais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, têm na sua legislação estadual de que eles cobram imposto de ITCMD, o ITCMD sobre as previdências privadas, tá bom? A discussão aí é muito grande porque previdência privada tem um caráter, principalmente os VGBLs, tem um caráter de seguro, então, portanto, o seguro não deveria incidir esse tipo de coisa. Então, o que acontece na prática é que os contribuintes têm questionado judicialmente isso, e muitos deles têm tido ganho de causa. Então, os estados têm tido uma certa dificuldade em cobrar esse imposto. Inclusive, estavam tentando jogar essa responsabilidade para a própria seguradora para reter isso na fonte. A seguradora falou, isso não é problema meu. Quem tem que reter o ITCMD é o contribuinte, isso está na regra, isso não é fonte isso. Então, isso acabou não acontecendo. E o TJ do Rio de Janeiro, no ano passado, teve uma decisão importante que proibiu a cobrança do ITCMD sobre os VGBLs no Rio de Janeiro. Então, precisamos acompanhar isso. Mas o que tem de novidade é que agora, no mês de abril, no dia 17 de abril, 2 deputados do PT aqui de São Paulo mandaram para a Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para mudar toda a dinâmica de cobrança do ITCMD no estado de São Paulo. Tá bom? Basicamente, tem as principais coisas que mudam ali. Primeiro, é que a gente sabe que hoje, em São Paulo, a cobrança do ITCMD é muito fácil, porque é uma alíquota única de 4% para qualquer valor, não importa se é doação ou se é herança. A única coisa que você tem é uma isenção, esse ano, em torno de R$70 mil. Por quê? Porque também é uma isenção indexada em UFESP, né? São 2.500 UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que essa continha nesse ano dá mais ou menos R$70 mil. Fora isso, não tem nenhum tipo de matemática aí para poder cobrar o imposto. O que esse projeto de lei determina? Que a gente crie 2 tabelas, né? Aí sim com tabelas com alíquotas crescentes em função do tamanho do patrimônio. Uma para herança e uma para doação.
basicamente as tabelas são muito parecidas. O que muda é o início da tabela. A isenção para herança fica em torno de R$200 mil e a isenção para doação fica em torno de R$69 mil. Mas o limite máximo, que seria a alíquota de 8%, é para patrimônios acima de R$2.400.000 transmitidos ou por herança ou por doação, aí não importa. Tá bom? Mas aí seria 8%. Tá? Essa é uma alteração importante, mas eu acho que a alteração mais importante é que determina que, a partir se essa lei for aprovada, o Estado de São Paulo também cobrará ITCMD sobre os planos de previdência privada. Tá? Então, essa é uma mudança importante. Agora, de novo, chance de que isso passe. Não acho que seja grande também de passar na Assembleia Legislativa. Primeiro, porque eu acho que o governo estadual talvez tenha uma base de apoio mais robusta na Assembleia. Não sei se ele tem vontade de patrocinar essa discussão ali dentro, né? Tudo bem, ele pode não patrocinar, mas ele também pode não fazer força nenhuma para que isso não seja aprovado, porque se aprovar, é bom para ele, porque vai aumentar a arrecadação. Mais ou menos, porque na realidade, e eu acho que isso é uma das coisas que talvez o governo nem encampe essa ideia, primeiro que o ITCMD não é um imposto que do ponto de vista arrecadatório represente muito para o Estado. Então, é pequena a arrecadação do ITCMD. O grande imposto estadual é o ICMS, né? Se ele tiver que comprar alguma briga ali na Assembleia, ele vai gastar cartucho para falar de ICMS, não de ITCMD, eu imagino. E segundo, que politicamente, eu acho um tiro no pé você discutir aumento de ITCMD num momento onde está morrendo um monte de gente no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Eu acho que politicamente não faz o menor sentido você lucrar em cima da desgraça dos outros. Então, assim, é ruim, é muito ruim. Então, eu duvido que o governo estadual encampe essa ideia e faça qualquer tipo de esforço para que isso seja aprovado. E aí, conversando com algumas pessoas ali na Assembleia, a gente percebe realmente que a ideia é que isso não vá à frente, que isso não vai à frente, mas está lá. O projeto de lei está lá. E como todo projeto de lei, em algum momento alguém pode bobear e isso pode passar sem ninguém perceber. Mas eu imagino que isso não aconteça. Eu imagino que isso Renato, não passar. E o que você acha sobre a facilidade? Porque o imposto do Estado de São Paulo é de 4%, mas ele pode ir até 8%, né? Uhum. E isso já é aprovado, né? Entendo isso. Basta uma decisão, né? Qual que é a possibilidade dele chegar em 8%? Você entende que isso pode acontecer? Então, é isso. Na realidade, o que a gente está falando é exatamente isso. Para você mudar para 8, não é que é automático. Na realidade, você não precisa de Brasília para isso. Você resolve aqui dentro de casa. Você tem que mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa tem que aprovar. Então, é isso que está acontecendo agora. Tem lá o projeto de lei que vai mudar, que fala em chegar até 8%, entendeu? Não é uma canetada do governador falando, muda para 8%. Ele não pode fazer isso, ele tem que passar pela Assembleia. Então, esse processo é o que está acontecendo agora. Que a gente vai ver se isso vai conseguir ser aprovado ou não. Que não é, então, um novo imposto, né? Na verdade, não, é um imposto que é só já aumento existe, de alíquota, né? É só aumento de alíquota. Né? Perfeito. Só uma mudança na dinâmica da cobrança do imposto. Mas o imposto já existe e já é tributado. Aqui em São Paulo é 4%. Para você chegar para 8%, você pode dentro do Estado. Você vai na Assembleia e resolve lá. Agora, se você quiser, vamos aumentar para 20%, aí não. Aí você tem que ir Brasília, projeto de lei, Congresso, Câmara, Senado, para poder aprovar a mudança da lei federal que determinou que a alíquota máxima é 8%. Aí você precisa aumentar, aí você precisa de Brasília para fazer isso. Esse movimento de aumentar esse limite máximo, a gente não tem visto, tá, em Brasília. É importante dizer isso. O que tem em Brasília são iniciativas muito antigas, lá de 2015, um projeto de lei, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que estão parados lá, que eventualmente se alguém resolver tirar da gaveta, ok, pode voltar a discutir. Mas não tem essa intensidade, ou não tem nada escrito recentemente solicitando o aumento da alíquota máxima do ITCMD, ou mexer na lei federal para, por exemplo, criar um imposto federal, que é a PEC lá de 2015, era isso que tentava fazer, mudar a Constituição brasileira para permitir que a União também cobrasse um imposto de herança. Também, criar uma alíquota federal além da estadual. Você ia criar mais um imposto no Brasil em relação a isso, mas isso está parado. Então, assim, a gente não vê, como tem sobre grandes fortunas, sobre lucros de dividendos, projetos mais recentes discutindo esse assunto. Isso a gente não está vendo, não. E sobre rendimentos de fundos imobiliários, né, que são isentos, tem algo sendo falado sobre isso? Pois tem um projeto de lei, sim, de 2019, do senador Eduardo Braga, que, se não me engano, é o ex-governador do Amazonas, se não me engano. Ele, lá em 2019, ele soltou um projeto de lei, ele enviou um projeto de lei que trata de um monte de assunto. Basicamente do aumento da tributação de dividendos, e no caso dele, ele só cria uma alíquota de 15% sobre dividendos.
ele cria uma tabela de tributação do imposto de renda nova no Brasil, com uma alíquota máxima que pode chegar a 45%, né? E também mexe na questão da tributação do mercado financeiro, não só na tributação dos fundos fechados, como também no fim da isenção para esses investimentos. LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, fundos imobiliários, debêntures incentivadas, aquele limite de R$20 mil que a gente tem para vender ações sem pagar imposto, então ele acaba com tudo isso, tá bom? Eu não acho que é um projeto que vá ser levado à frente, porque ele é meio que um balaio de gatos, ele mexe um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é a tentativa de fazer uma reforma tributária dentro de um projeto de lei, que não faz o menor sentido. Agora, se a gente tiver espaço para ter uma discussão um pouco mais clara sobre tributação do mercado financeiro de uma maneira geral, envolvendo a tributação dos fundos fechados, envolvendo essa questão dos isentos, eu acho que tem espaço para vir para a mesa, sim, essa discussão. Mas, de novo, é o único projeto de lei que eu tenho conhecimento que fala desse assunto e eu não acho que esse é o projeto correto para discutir esse assunto e não acho que vai ter força para seguir em diante. Mas é um assunto que já vinha sendo falado lá atrás, de você acabar com essas isenções desses investimentos, né? Agora, você tem um outro ponto dessas isenções, que é o fato de você fomentar alguns setores da economia, né? Por isso que esses investimentos são isentos. Então, o setor imobiliário, o setor do agronegócio, o setor de infraestrutura. Então, você precisa olhar também de que maneira que isso vai interferir nesses setores da economia. Por isso que eu acho que o ministro Paulo Guedes tem toda a razão quando ele diz que não dá simplesmente para falar, vamos aumentar imposto, vamos tirar isso, tirar aquilo. Você tem que entender como é que tudo isso, como é que essa decisão vai interferir na economia e na sociedade brasileira. Não tem como. Você vai ter que olhar de uma maneira um pouco mais inteligente e um pouco mais estratégica e estrutural. Tal como as debêntures incentivadas, os CRAs, os CRIs, né, que são todos isentos. Isso. E se você mexe com isso, você pode impactar todos esses investimentos que são isentos exatamente para incentivar os setores, né, e os investimentos nesses setores de infraestrutura, né, do país. Senão você vai ter um problema na infraestrutura do país também, né, que você passa a não ter investimento, né? Exato. Renato, aí dada a certa fragilidade desse tema, acho que talvez nem caiba a gente tentar imaginar se isso seria, se fosse adotado, se isso seria aplicado só para novas emissões, se isso afetaria estoque desses... Pois é, Maurício, isso é a grande questão, que é uma questão também que sempre se discute quando a gente fala da tributação dos fundos fechados, né? Esse assunto também é um assunto que é um pouco mais recente, a gente já teve aí nos últimos 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, 2 tentativas de mudar a tributação dos fundos fechados, né? A primeira foi a medida provisória 806, que o foco era exatamente esse, era você, basicamente era criar o come-cotas para o fundo fechado, né? Na verdade, a gente sabe que o fundo fechado ele tem um diferimento fiscal, porque você só paga imposto quando você fizer algum tipo de amortização ou resgate, né? Então, enquanto você não fizer esse movimento, você não é tributado. E a ideia era instituir para os fundos fechados o mesmo come-cotas que você tem nos fundos abertos tradicionais, aquela antecipação semestral de imposto que a gente tem todo maio e novembro, né? Essa medida provisória 806 ela acabou não indo muito à frente, porque no final das contas o governo já estava no final do governo Temer, o governo estava mais preocupado em terminar o mandato sem nenhum tipo de problema. Então acabou não brigando por isso, justamente por causa disso, Maurício, porque o texto original dessa MP determinava a tributação do estoque, tá? De tudo. E o relator do projeto na época tirou isso, disse que só poderia, tá bom, vamos criar o come-cotas, mas que só ia tributar para os rendimentos auferidos a partir do 1º de janeiro do ano seguinte ao ano da aprovação da lei. Então, assim, como a base de cálculo do imposto era uma base muito menor do que o governo imaginava, e que ele também não estava com tanta força de brigar, ele mesmo não fez esforço para que isso passasse, e a MP acabou caducando, né? No final do ano passado, 2019, a gente teve uma outra medida provisória que tinha um outro foco, a medida provisória 898, que era aquela medida provisória que tentava instituir o 13º do Bolsa Família ad eterno, né? Porque a gente lembra que ano passado o governo deu esse benefício do 13º do Bolsa Família, mas foi só para aquele ano. E a medida provisória tentava mudar isso para que isso se tornasse permanente, tá? O relator dessa matéria, desse projeto dessa medida provisória no Senado, era o senador Randolfo Rodrigues, que determinou que o dinheiro para o pagamento desse benefício deveria vir justamente da tributação dos fundos fechados. A regra de tributação era exatamente a mesma, era a criação do come-cotas para o fundo fechado, tá? E nessa medida provisória não se retirou a questão do estoque, ou seja, continuou sendo tributado todo o estoque. Essa medida provisória avançou um pouquinho mais, porque o relatório dele acabou sendo aprovado na comissão
de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos do Senado é uma comissão terminativa, significa que eu não preciso passar por mais nenhuma comissão, eu posso levar direto para plenário. Então, esse texto estava pronto para ir a plenário, para votação, quando veio a pandemia, e aí tudo parou, tudo mudou, né? A gente sabe que medida provisória tem um prazo para que ela vire lei, para ela ser apreciada e virar lei, senão ela caduca, ela perde a validade. E essa medida provisória perdeu a validade no dia 24 de março, porque não conseguiu ser levada a plenário para discussão e para aprovação a tempo. Então, de novo, continuamos tendo esse benefício do fundo fechado. O que tem de projeto de lei sendo discutido ali não é nada recente também, é um projeto de lei do senador José Serra, de 2018, que trata desse assunto, que na realidade é um projeto de lei que copia exatamente o texto da medida provisória 806, lá de trás, para ser discutido. Então, talvez esse seja o projeto que seja trazido para a discussão desse assunto, tá? Enquanto, de novo, tudo parado, a gente não tem evolução nessas discussões, tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Ô, Renato, inclusive, já pegando um gancho nesse assunto, as offshores também, por um tempo, foi falado na possibilidade de tributar, né? Que seria mais ou menos semelhante à questão dos fundos fechados, né? Isso também você acha que tem a possibilidade de voltar a ser falado, não? Pois é, Elaine, é assim, realmente a gente também tem esse benefício de diferir imposto quando a gente faz investimentos lá fora através das empresas offshore, né? Isso aqui a gente tem na regra hoje e é perfeitamente legal. A gente imagina que isso realmente pode vir a mudar por alguns motivos. Eu acho, primeiro, que o Brasil é um dos últimos países do mundo que ainda tem esse tipo de benefício. Os principais países do mundo já não têm essa possibilidade de você diferir imposto investindo fora do país há muito tempo, né? Não que seja crime você investir em paraíso fiscal ou usar offshore, não é nada disso. Alguns países até têm essa criminalização, mas os países mais desenvolvidos não têm essa criminalização. É muito mais uma questão tributária. Você pode ter sua empresa offshore, mas você não tem esse diferimento. Eu vou tributar como se fosse pessoa física. Eu quero entender o seu rendimento lá que você tem nos papéis e vai pagar imposto. Com offshore ou sem offshore. Você não vai ficar diferindo imposto a vida inteira. Outra coisa é que o Brasil tem pleiteado insistentemente um assento na OCDE, né? A gente tem percebido isso faz parte, inclusive, do programa de governo do Bolsonaro, né? Então, e como a OCDE é composta exatamente pelos principais países do mundo e outras coisas, que ela é um órgão que olha o desenvolvimento econômico no mundo, mas, entre outras coisas, ela vê essa questão de transparência fiscal, em relação de você ter uma coisa muito mais arrumada, e esses países já não têm essa estrutura de diferimento fiscal nas offshores. Então, talvez o Brasil, para poder sentar na cadeira que ele está pleiteando, ele tenha que se adaptar a alguns padrões desses países, e esse é um assunto que deve ser discutido. A minha surpresa, é que eu achei que esse assunto também pudesse vir nesse momento para discussão. E o que a gente tem percebido, e já conversado com algumas pessoas ali, que também tem muito acesso ao OCDE, que esse assunto não tem sido discutido, tá? Nem na OCDE e nem no Congresso. Isso não significa que isso está morto, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está passando por um momento complicado, não é um momento normal, a gente não está numa condição normal. Então, eu acho que esse é um assunto que talvez possa ficar para uma discussão um pouco mais para frente em relação a isso, a hora que a gente conseguir sentar para discutir uma reforma tributária. Então, eu acho que esse seja um assunto... Eu acho que tem alguns assuntos importantes aí nessa história, que é a tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos, tributação dos fundos fechados e aumento de TCMD e offshore, que são assuntos que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Mas offshore não tem, de novo, não tem nenhum texto sendo discutido atualmente em relação a isso. Eu acho que isso pode vir um pouquinho mais na frente, talvez esse ano, no segundo semestre, vamos ver. Mas não está tão avançado quanto está o de grandes fortunas e o de dividendos, por exemplo. Renato, tem surgido algumas perguntas aqui das pessoas que estão acompanhando a gente, até reforçando, né? Vocês têm a função ali do chat no Zoom, fiquem à vontade de mandar suas perguntas. A gente vai tentar tratar todas elas aqui ao vivo e, se eventualmente não der tempo para tratar todas, a gente procura vocês individualmente, tá bom? Tem uma pergunta aqui interessante, Renato, que pergunta se a saída é criar uma PJ e colocar os bens da pessoa física embaixo dessa PJ, né? Se dessa forma não se tributaria, você teria como fugir, entre aspas, daquela tributação anual sobre o patrimônio, e sim somente quando houver uma realização ou uma transmissão desse patrimônio. Você está dizendo com relação ao grandes fortunas, é isso? Isso. Tá. Se a estrutura de uma holding familiar, alguma coisa nesse sentido, se ela facilita, se traria algum benefício dentro desse cenário?
vamos tentar explicar. Eu entendo que pode ter alguma vantagem marginal, mas você não escapa do imposto. Por quê? Vou imaginar que você tenha um imóvel que vale R$1 milhão no seu imposto de renda. Aí você vai criar uma holding para colocar o imóvel para dentro. Você vai colocar esse imóvel por quanto? Por R$1 milhão. Quando você vai declarar as cotas da holding? R$1 milhão. O que mudou no seu patrimônio? Nada. Em vez de você ter um imóvel de R$1 milhão, você tem participação numa empresa de R$1 milhão. Se vai estar no seu imposto de renda, isso vai ser base do imposto do mesmo jeito, tá? O que eu acho que pode ser, aí tem que entender um pouco se tem espaço para isso, é você, por exemplo, hoje você tem ações de empresa de capital, então vamos voltar na mesma questão do imóvel, tá? R$1 milhão. Então, você vai estar lá na sua empresa com cotas declaradas por R$1 milhão. A gente está falando, eu falei aqui no começo que aquele projeto de lei diz que para empresas de capital fechado, que é o caso da holding, o que vai ser base é o patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido da empresa é R$1 milhão, certo? Porque você colocou capital social, não teve lucro acumulado ainda, portanto, vai ser R$1 milhão. Está lá, patrimônio líquido. Se você tivesse deixado como imóvel, talvez a base de cálculo do imposto fosse maior, porque eu disse também que o imóvel vai ser avaliado, entre aspas, pelo valor base do cálculo do IPTU ou do ITBI, que é maior do que provavelmente esse R$1 milhão que está no seu imposto de renda. Então, talvez aí você tenha um ganho marginal. Isso também pode ser usado para as ações de capital aberto, né? Ações de capital aberto, eu disse aqui que provavelmente as ações de capital aberto vão ser avaliadas pelo seu valor de mercado, né? Só que a gente declara ação de capital aberto no nosso imposto de renda pelo valor de custo de aquisição, certo? A hora que eu contribuo essas ações para dentro de uma empresa, uma holding, eu vou fazer essa contribuição também por custo de aquisição, certo? Vamos imaginar que eu tenho um portfólio de ações aí que também vale aí R$1 milhão. Vale assim, valor de custo. Ela vale R$10 milhões, mas o valor de custo é R$1 milhão. Eu vou colocar para dentro da empresa por R$1 milhão. O patrimônio líquido dessa empresa vai ser R$1 milhão. Eu também não sou obrigado a atualizar isso ali dentro. Então, de novo, a base de cálculo do imposto pode ser menor. Mas, de novo, qualquer tipo de operação que você faça para diminuir imposto ou para não pagar imposto, sem ter uma substância econômica por trás, a Receita pode entender que isso é uma simulação e ela pode te autuar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui tem que ser visto com muita cautela e ver se é possível ser feito e se você não está infringindo nenhum tipo de lei. Então, a gente tem que olhar cada um com o seu advogado tributarista para ver se faz sentido isso, tá? Mas pode ser que sim, nesse sentido de você diminuir um pouco a base de cálculo, pode ser que funcione, mas a gente vai ter que olhar de novo lá na frente. Não adianta sair fazendo holding hoje, pegar todo o patrimônio e colocar dentro da empresa, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer lá na frente, se isso vai ser aprovado ou não, de que maneira vai ser aprovado. E para imóvel, principalmente, você tem ITBI para passar para dentro da empresa, já tem um custo adicional para colocar isso. Então, tem que pensar um pouquinho, tá? Mas talvez seja uma alternativa para diminuir a base de cálculo do imposto, mas não para escapar do imposto, porque você vai continuar tendo patrimônio do mesmo jeito. Renato, eu estou com duas perguntas aqui bastante interessantes para um lado bem focado na parte de investimentos, uma sobre fundo exclusivo e uma sobre previdência, tá? A de fundo exclusivo, caso ocorra a tributação, qual seria a vantagem de manter um fundo exclusivo? E nesse caso, se é possível doar cotas e ter um usufrutuário, né? Eu entendo que nesse caso, se você puder falar um pouquinho sobre essas vantagens, e você finalizando, eu faço a pergunta sobre a previdência, por favor. Tá bom. Sim, na realidade você consegue doar cotas para... Repete o começo da pergunta, Helene, que escapou aqui, por favor. No caso das vantagens de se manter um fundo exclusivo, no caso de ter de aprovar a lei, né? E das vantagens de mantê-lo. Isso. Assim, sem dúvida nenhuma que ele perde um grande apelo, que é justamente esse benefício de você diferir imposto, né? Porque se for tributado todo semestre, você perde esse grande benefício. Agora, a questão é possível doar as cotas? Que você continua mantendo essa questão do planejamento sucessório, de você poder doar cotas para terceiros. Isso só pode ser feito através do fundo fechado. Então, num ambiente que tudo vai ser tributado, vamos imaginar assim, o fundo fechado ainda tem o seu apelo de planejamento sucessório, de você poder pensar em sucessão usando o fundo fechado, fazendo a doação das cotas, pagando o TCMD, obviamente, mas fazendo com reserva de usufruto, com as cláusulas de comunicabilidade, de reversão, todas aquelas cláusulas que a gente conhece bem, tá bom? Mas é possível sim, tá? Então, eu acho que assim, claro que ele perde um grande apelo, que é a questão fiscal, mas eu acho que ele ainda tem os seus atrativos, que é relacionado ao planejamento sucessório.
Eu acho que aí talvez, se isso vier a acontecer, o que vai acontecer, e aí talvez já emendando na sua próxima pergunta, que é sobre Previdência, é que grande parte dos investimentos possam migrar para os investimentos em Previdência. Porque a Previdência não tem nada no radar de que vai mudar a tributação, e a Previdência ela não tem o come-cotas e vai continuar não tendo, porque claramente é um investimento de longo prazo, tem tributação muito penosa no curto prazo, ela privilegia quem fica com o dinheiro mais tempo investido. Então, sem dúvida nenhuma, eu não imagino que tenha nenhum tipo de mudança nas regras da Previdência. E eu acho que você já respondeu uma parte da parte de Previdência, acho que até pedi para o Maurício depois complementar também. A pergunta é a seguinte: eu tenho quase 70% do meu patrimônio aplicado em Previdência, e com a nova possibilidade de tributação, ainda seria um bom investimento? Acho que pela parte de tributação, se você puder responder, eu acho que seria interessante se o Maurício depois puder complementar sobre a parte de investimento mesmo, né? Quais são todas as possibilidades que é possível fazer dentro do Fundo de Previdência. Te agradeço. Eu não tenho dúvida. Renato, só colocar um outro ingrediente, né? Quando você citou muito bem naquela comparativo entre criar uma holding e transferir o patrimônio para debaixo dessa PJ ou não, a Previdência tem uma outra condição, principalmente o VGBL, que acho que é muito mais comum a todos. O contribuinte declara pelo saldo de prêmios acumulados, não o rendimento. Então, ele pode estar declarando lá um VGBL de R$1 milhão que tem saldo de 2. Né, no seu total disponível, né? Você declara aquela parte a custo, né? A custo, né? Não sei se isso é um outro fator que traz um brilho extra à Previdência também nessa questão de tributação sobre a base de dados que está na declaração de imposto de renda. Pode ser, eu acho que sim. Depende de como vai ser a regra para saber como é que ele vai, porque, de novo, uma coisa é a base da informação. A base da informação é o seu patrimônio dentro da sua declaração de imposto de renda. Isso não significa que a base de cálculo serão os valores que estão no seu imposto de renda. Você entendeu? Então, vai depender muito dessas regras. A gente não sabe ainda, mas pode ser que seja uma alternativa, sim, com certeza. A pergunta da Ilane sobre Previdência qualquer, que agora eu me perdi aqui. Deixa eu só voltar nela aqui. Quais se continua sendo um bom investimento, pena, né? Caso seja aprovado, né? Eu não tenho dúvida que sim, já é hoje, e se for aprovado, ainda será melhor ainda, porque provavelmente vai ser o único instrumento no Brasil que você vai conseguir fazer diferimento fiscal, tá? Eu acho que a gente tinha uma grande questão relacionada à rentabilidade desses fundos de previdência, que a SUSEP acabou com isso no final de 2017, 2018, quando ela abriu um pouco as amarras da gestão dos fundos, né? Ela permitiu que os gestores de fundos fizessem essa gestão muito mais alinhados com o que já faziam da gestão dos fundos tradicionais. Então, as rentabilidades desses fundos explodiram. Hoje você consegue, eu falo que hoje, além de você não perder dinheiro com Previdência, hoje você consegue ganhar dinheiro com Previdência. Então, ou seja, além de tudo, é um bom investimento. Aliás, se você alinha isso com a questão fiscal, que é o fato de você não ter come-cotas, e depois de 10 anos você chegar na menor alíquota de tributação do mercado financeiro, que é 10%, coisa que você não tem, no mercado tradicional, a alíquota mínima é 15%, com toda a questão da sucessão também, que não é considerada herança, não passa pelo processo de inventário. A seguradora tem um prazo máximo de até 30 dias para distribuir esse dinheiro para os seus beneficiários no caso do falecimento. E ainda tem, por enquanto, pelo menos, e eu acho que ainda vai continuar tendo aqui em São Paulo, pelo menos, essa isenção do ITCMD sobre Previdência, passa a ser um produto imbatível quando você pensa de investimentos de longo prazo. Você pode ter uma carteira de fundos de previdência, você pode ter um fundo exclusivo de previdência se você quiser, tudo isso é possível. Então, você pode portar a sua previdência de uma outra instituição aqui para a XP sem perder nenhum tipo de benefício que você já tem em relação a prazos e a tributação. Então, assim, é muito interessante, sim. E se vier a ser tributado o fundo fechado dessa maneira que a gente imagina, eu não tenho dúvida que o mercado de previdência vai explodir, porque vai ser um dos únicos, talvez o único instrumento ou veículo para você pensar em investimentos a longo prazo com diferimento fiscal. Inclusive, depois da reforma da Previdência, já vem crescendo muito, né, o apelo de Previdência, né? Nós vimos o quanto passou a ser demandado, né, o produto, depois da reforma no ano passado, né? Renato, esse ponto que você colocou a respeito dos produtos, da evolução, né, da questão de regulamentação sobre os produtos de Previdência, é bem interessante dar uma reforçada, porque se a gente for buscar aí dos últimos 20 anos para cá, quase isso, as alternativas para esse tipo de produto mudaram completamente. Acho que lá atrás tinha-se ainda uma imagem, isso há 20 anos atrás, uma imagem que eram somente produtos muito conservadores, produtos com custos elevados e que, por consequência, impactam numa rentabilidade insatisfatória.
Depois isso foi mudando bastante, mas ainda existia, você tinha muitos gestores que não faziam gestão, não distribuíam um produto de previdência, eles eram conhecidos pelos seus fundos, multimercados ou de ações, eles não se metiam muito em gestão de produto de previdência, que tinha esse ponto que você falou de uma possibilidade de gestão muito engessada, limites para alocação, e essa barreira se rompeu totalmente. Então, hoje você encontra praticamente em todos os gestores mais procurados, ou praticamente todos os gestores que estão presentes nas carteiras dos nossos clientes hoje, existe praticamente um paralelo num formato de produto de previdência, onde você tem possibilidades até hoje de produtos com 100% em ações, por exemplo, ou ele consegue praticamente replicar a mesma estratégia do fundo multimercado dele ali, às vezes famoso, você tem agora essa possibilidade de replicar essa gestão na embalagem de previdência. Com a questão da portabilidade que você falou, você consegue adaptar, fazer mudanças de um plano para o outro, de uma instituição para outra, sem pagar imposto, sem ter nenhum tipo de custo por isso. E é um benefício, né, que o produto de previdência traz, de possibilidade de portabilidade sem custo nenhum, que a gente tem que ser usado a favor, né? Dado todas essas condições. E hoje na XP a gente tem, se olhar hoje na grade, tem 177 alternativas diferentes de produtos de previdência disponíveis. Então, assim, tem muita impressionante. Coisa. Impressionante. Desde o mais conservador até o mais agressivo, passando por um monte de coisa. Então, assim, você consegue montar belas estratégias de previdência aí com todos esses fundos. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Sem dúvida. Bom, pessoal, nós estamos já chegando ao fim da nossa live. Renato, você tem mais algum ponto importante? Eu sei que são muitos pontos, né? Mas aqui para eventualmente algum ponto para finalizar, sem dúvida, muitas perguntas. Eu só acho que assim, Elaine, sendo sincero, eu não acho que dê para fazer assim, tem que ter um pouco de calma nesse momento, porque eu acho que todo mundo fica muito preocupado quando a gente fala de aumentar imposto, e muitas vezes você sai fazendo coisas que você não sabe se realmente vão ser eficientes. Então, calma, eu acho que a gente está olhando isso com muita cautela, muito próximo. A XP é uma casa, se não a única casa, que tem uma equipe dedicada para análise política. Então, a gente tem gente em Brasília o tempo todo morando lá, que tem acesso ao Planalto, ao Congresso, ao Judiciário, e essas informações circulam dentro da empresa aqui o tempo todo. A gente está em contato com esse pessoal o tempo todo para entender como é que tem evoluído esses projetos, e as novidades a gente vem trazendo para vocês aqui. Então, os clientes podem ficar sossegados de que eles não serão pegos de surpresa. Na realidade, a gente vai estar sempre mostrando como é que isso vai estar evoluindo, e a gente provavelmente vai ter tempo de se movimentar, se necessário. Então, não sei se tem muita coisa para fazer agora, pelo menos assim, no desespero. Não é calma, a gente precisa entender até que ponto tudo isso vai evoluir, de que maneira que vai evoluir. Tá? Então, é isso. Acho que a mensagem é essa. É esperar um pouquinho, respirar, ficar atento, como eu disse. Não é esperar dormindo, não. É para ficar atento. Mas também não precisa sair fazendo nada assim assodadamente, porque talvez você vai gastar dinheiro à toa, fazer coisas que lá na frente não vão se tornar eficientes. É isso. Mesmo porque um planejamento patrimonial tem que ser bem pensado. Né? Sem dúvida, com certeza. Sim. Perfeito. Então, nós estamos finalizando nossa live com o Renato Folino, que é o Head de Wealth Planning da XP Private. Nós sabemos que aqui os assuntos abordados são bastante extensos e recebemos muitas perguntas sobre previdência, fundos exclusivos, diversificação internacional, a parte patrimonial, enfim. E acho que para que a gente possa atendê-los e tentar eventualmente responder a dúvidas adicionais, eu vou pedir, por favor, que vocês entrem em contato com os assessores de investimentos de vocês ou através do nosso site também. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma excelente quinta-feira e um ótimo feriado a todos. Um abraço. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, Folino. Obrigada a todos. Obrigado.